Está pensando em trocar o seu roteador, visto que o mesmo já não aguenta com tanto dispositivo conectado, perde conectividade, a sua velocidade e o seu alcance não são dos melhores, ou até mesmo fica bloqueado e você tem que o ligar e desligar da energia? Eu neste vídeo vou apresentar um guia de quais são as considerações que você deverá fazer no momento da compra do seu novo roteador e quais são as características que são realmente importantes e quais são as menos importantes, de forma a fazer a melhor compra custo-benefício. Para isso vou só apresentar a vinheta do canal e já partimos então para o guia. Vou então tentar esclarecer quais são as principais características que devemos ter em conta no momento de comprar o nosso roteador. Em primeiro lugar, temos que verificar se o nosso roteador antigo ainda nos atende nas nossas necessidades. Provavelmente, se você tiver um roteador de há 5 anos atrás, da série AC, de 1200 para cima, esse roteador ainda atende às suas necessidades, visto que as portas de conectividade normalmente são gigabit e também a velocidade que ele atinge é o suficiente para atender planos de internet até 500 megabits. É lógico que isto vai depender de outros fatores, mas os principais serão esses. Então, para aqueles que possuem um roteador AC da série 1200 ou superior, penso que estarão para uso residencial ainda atendidos. E vou então tentar explicar quais são as características que devemos ter em consideração no momento da compra do nosso roteador novo. As características principais serão 3: velocidade, conectividade e alcance. Em relação à velocidade, ela depende diretamente dos dispositivos que você tem conectados em casa e também da velocidade de internet que o seu operador de internet lhe oferece. Ou seja, se a velocidade é 300 megabits, 500 megabits ou até 1 GB. Por exemplo, até 1 GB, um roteador AX 3000 atende perfeitamente toda essa necessidade. Outra consideração que também devemos ter em relação à velocidade é se possuímos muitos dispositivos conectados, se fazemos grandes transferências de ficheiros grandes e se os mesmos dispositivos que possuímos conectados, qual é a velocidade interna deles, ou seja, se são placas gigabit, no caso de ser cabo de rede, cabeadas, se são placas AX3000 ou inferiores. Tudo isso deve ser levado em conta no momento da escolha do tipo de roteador. Até porque, se você possuir dispositivos mais antigos, não faz qualquer sentido você atualizar o roteador, visto que os dispositivos, o problema da velocidade estará nos dispositivos e não no próprio roteador. A tecnologia de velocidade do roteador deve acompanhar os dispositivos e vice-versa. Verifique sempre primeiro quais são as velocidades internas de cada dispositivo que você possui, para poder então avaliar se realmente se justifica a compra do novo roteador. Quanto à conectividade, ela depende diretamente da velocidade e da capacidade do processador e da quantidade de memória que o mesmo tem disponível. Ou seja, quanto maior for a capacidade do processador e de memória, maior a quantidade de dispositivos que o próprio roteador pode suportar. A maior parte dos fabricantes não revela grandes detalhes em relação à capacidade de memória e ao tipo de processador utilizado nos seus roteadores, como por exemplo a TP-Link. Quanto ao alcance, existem algumas diferenças entre os roteadores, nomeadamente a quantidade de antenas que possuem e também o país ou região em que eles foram produzidos. Por exemplo, os roteadores comprados no mercado chinês possuem mais alcance porque as normas de radiação e transmissão são menos restritivas que no resto do mundo, como por exemplo na Europa e nos Estados Unidos e no próprio Brasil. Com isto não quero dizer obrigatoriamente que um roteador de 6 antenas possui melhor sinal que um de 4 antenas, até porque há casos em que o de 4 antenas supera o de 6 antenas. Apenas quer dizer que um de 6 antenas vai possuir maior eficiência na transmissão de sinal, visto que possui mais antenas, e também vai poder ter uma melhor separação entre os canais e as frequências devido a esse aumento de antenas. Agora vou entrar em detalhes mais técnicos em relação às 3 categorias que eu considero importantes num roteador, que são elas conectividade, a velocidade e alcance, para nós podermos então ter uma noção mais detalhada de quais são as características que devemos considerar no momento da compra do nosso roteador.
Como vocês podem ver nesta tabela, temos aqui a comparação entre os roteadores da série AC, ou seja, os que começaram a ser comercializados de há 5 anos para cá, incluso neste momento continuam a ser comercializados, contra os da série AX. Onde eles efetivamente, os AX, se destacam mais é precisamente na capacidade de transmissão de informação na banda dos 5 GHz. Apesar dessa banda ser a que vai falhar primeiro na presença de obstáculos ou barreiras como paredes. Ou seja, apesar de eles possuírem uma maior largura de banda na banda de 5 GHz, também essa largura de banda, se você só vai tirar proveito dela se estiver perto ou relativamente perto do roteador. Caso contrário, nas bandas de 2.4 GHz, apesar de ter havido também um aumento de velocidade, esse aumento não é tão significativo. Em relação às portas, todos estes roteadores, principalmente os da série AX, já possuem portas gigabit, no mínimo de 1 gigabit, e você, se possuir um roteador da série AC 1200, acredito que também possua já portas gigabit. Ou seja, para planos de internet de até 300 a 400 ou 500 megabits, não se torna evidente a necessidade de troca de roteador se você possuir um AC de 1200, como referi. Essa necessidade de troca vai se fazer efetiva se você possuir então larguras de banda de internet superiores a 500 megabits ou então possuir grandes transferências de dados entre dispositivos no ambiente da sua casa onde o roteador está instalado. E nesta tabela temos aqui uma comparação realizada entre um roteador da TP-Link, um AX3000 e um AX6000. Como vocês podem verificar, existem diferenças na velocidade na banda dos 5 GHz. Mas estas diferenças começam a desvanecer à medida que a gente se vai afastando do ponto ou do local onde se encontra o roteador. Ou seja, com isto o que eu quero dizer, que os roteadores da série AX3000 atendem perfeitamente a maior parte das situações com larguras de banda iguais ou inferiores a 1 GB, seja no operador de internet, seja dentro de vossa casa através da rede cabeada. Porque a maior parte dos roteadores AX6000 só possuem uma porta de 2.5 gigabits na entrada WAN, ou seja, na entrada do vosso operador de internet. Com isto, tudo que é dispositivos cabeados ficam limitados a 1 gigabit, ou seja, você não vai tirar vantagem da velocidade adicional que tenha, caso tenha uma velocidade adicional do seu operador de internet. Onde irá tirar vantagem será precisamente através do Wi-Fi, mas para isso, como falei, é preciso que você se encontre relativamente próximo do roteador. Não se esqueça que também, para tirar proveito da velocidade a mais adicional que o roteador da série AX6000 tem, os seus dispositivos também têm que possuir capacidades superiores a 1 gigabit na sua conectividade Wi-Fi. Não se esqueça também que um roteador da série AX6000 normalmente custa mais do dobro do preço de um roteador da série AX3000. Ou seja, cabe a você avaliar se justifica fazer esse investimento adicional em comparação com as vantagens que você vai ter adicionais. A grande vantagem que estes roteadores novos trazem desta geração da AX é precisamente a possibilidade de trabalhar em mesh, o que elimina a necessidade quando você quer aumentar a potência do sinal, ou seja, aumentar o alcance da utilização de roteadores com nomes distintos de rede. Para isso basta adicionar outro equipamento do mesmo fabricante que possua compatibilidades com a rede mesh e para isso fazer o emparelhamento e passa então a ter uma rede estendida com o mesmo nome sem precisar ou sem haver aquelas falhas de conectividade que existia quando a gente utilizava repetidores. Vou então agora apresentar duas opções que considero duas opções de excelente custo-benefício, uma no mercado internacional, mais concretamente no AliExpress, e a outra no mercado nacional. Em relação ao do mercado internacional, trata-se do Xiaomi, do AX3000T, um excelente roteador com um excelente alcance
visto que não respeita as normas do Brasil em termos de transmissão, de potência de transmissão, como já expliquei anteriormente. Trata-se então de um excelente roteador. Ele possui 4 portas LAN gigabit, ou seja, de 1 gigabit, e permite, entre outras coisas, fazer a fusão das duas entradas. Por exemplo, se você tiver 2 operadoras de internet, permite fundir as 2 operadoras e criar uma só conexão, em que o resultado será, entre aspas, não exatamente, a soma das 2 velocidades. Ou então criar uma redundância em que, por exemplo, uma ligação será a primária da sua operadora e a segunda ligação será a secundária ou de backup. Também permite fundir as 2 saídas, ou seja, transformar 2 portas gigabit, de 1 gigabit, em 2 gigabits, se você, por exemplo, tiver uma unidade NAS que permite essa função, ou seja, ligar 2 cabos em que ela só faça a soma então das 2 conexões. Permite também a ligação através do mesh, ou seja, ligar até 10 dispositivos em simultâneo para aumentar o alcance da sua rede. E em relação ao mercado nacional, temos então o TP-Link, o EX510 Pro. Atenção que existem 2 versões, o 510 normal e o 510 Pro. Trata-se de um excelente roteador, também AX3000, que, por exemplo, tem, como vocês podem ver, deixem-me só apontar, porque está invertido e é uma dificuldade. Possui então 2 gigabits na conexão de entrada, ou seja, permite uma conexão do seu operador de mais de 1 gigabit de internet, e tem 4 saídas gigabit normal, de 1 gigabit. Também possui uma porta USB que permite então fazer partilha de ficheiros através da ligação de um disco USB na sua rede. Ele também possui o Easy Mesh da TP-Link, ou seja, permite associar vários dispositivos para reforçar a sua rede. Estes então são os 2 roteadores que eu considero os roteadores excelentes, custo-benefício. O da Xiaomi, por exemplo, o preço dele anda entre os 150 a 200 reais no AliExpress, dependendo da época e da promoção. O da TP-Link anda entre os 370 e 400 reais, ambos então uma excelente opção. Outra vantagem destes roteadores mais modernos é em relação à gestão de usuários, ou seja, você pode fazer um controle melhor dos usuários conectados à sua rede, bloqueando sites, restringindo horários em que eles ligam, em que podem estar conectados à internet. Isso trata-se de uma função bastante interessante para quem tem crianças e permitem outras funções mais avançadas que você pode fazer então na parte administrativa do seu roteador. E pronto, pessoal, espero que tenham percebido quais os motivos pelos quais devem trocar de roteador e quais as considerações então que deverão ter na hora de trocar de roteador. Como falei, eu considero neste momento, e face à tecnologia atual, o roteador da série AX3000 como sendo os mais equilibrados, tanto em relação a preço como em relação a benefício. Resta-me então despedir-me, agradecer a todos os que viram o canal, desejando um forte abraço, e se este vídeo vos trouxe alguma informação ou conhecimento adicional, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer o mesmo. Até lá, um forte abraço.